Olá, viva, bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco a Maria João Martinho. Ela é de Lisboa, estudou Filosofia e História na Faculdade de Letras de Lisboa, trabalhou 17 anos na RTP e, a dada altura, fez uma conversão profissional a 180 graus e hoje é guia turística na Serra de Sintra, onde reside e organiza caminhadas para explorar os mitos, a magia e o sobrenatural. Olá, viva Maria João, é uma alegria muito grande e um prazer muito grande receber-te aqui no The Talk and Talk Zone. Olá, Filomena, para mim também é um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. É um prazer também nosso. O tema de hoje é dedicado a Sintra, Sintra mítica, mas antes disso gostaria que falasse um pouco de ti, porque na realidade é um denominador comum na maioria dos convidados que vieram ao canal, o facto de terem feito grandes mudanças, grandes transformações em termos profissionais, como é também o teu caso, que estiveste durante anos num canal televisivo e agora refugiaste na Serra e dedicas-te a uma atividade que certamente é a tua paixão, fazendo guia turística. Como é que foi assim esta grande mudança? Sim, foi uma grande mudança na minha vida, porque trabalhei 17 anos na RTP, nos últimos 10 anos fui produtora de informação. E depois pensei em viajar para a Inglaterra, porque a minha filha foi para lá estudar e também para lhe proporcionar essa oportunidade. Portanto, foi uma mudança radical. Acabei por não ir com a minha filha, porque ela também inicialmente teve a companhia de uma amiga, e nos entretantos resolvi vir para Sintra para fazer a logística da viagem porque tinha animais, tinha gatos, cães, e eles fazem parte da família e, portanto, iriam comigo também. Mas como a minha paixão sempre foi Sintra, acabei por ficar aqui em Sintra. Sintra sempre foi a minha paixão. Porque mesmo quando vivia em Lisboa, sempre que podia, nos fins de semana, nas folgas, vinha a Sintra, fazia as minhas explorações, gostava de conhecer a serra, gostava de ler, sempre fiz também as minhas leituras, e também tinha o prazer de mostrar a Sintra. Já nessa altura eu gostava aquilo que eu ia conhecendo e aquilo que eu ia descobrindo, eu gostava de mostrar. Portanto, na altura vinha com amigos, vinha muito com a minha filha quando era mais pequena, quando era jovem, também aprendeu aqui a conhecer a magia da serra e também fazia parte, portanto, da aventura de vir aqui a este sítio especial, cheio de mitos, cheio de lendas, e com uma energia muito especial também. Ok, mas da situação a gostar muito da Serra, visitares com muita regularidade e a decidir ser guia na Serra, ainda vai assim de grande, uma grande Sim, vai distância. Como é que uma abraçaste distância. esse projeto de repente, portanto, organizares tours, fazeres as caminhadas, como é que foi também esse momento? Bem, inicialmente estava ainda com subsídio de férias, portanto foi também os primeiros tempos que estive aqui em Sintra. Eu mudei para Sintra em 2007, saí da RTP em 2006, e os primeiros tempos, portanto, dediquei-me muito à serra, a conhecer. Depois, como não fui para a Inglaterra, veio a necessidade de procurar um trabalho. E trabalhei um ano no Palácio da Pena, e também conheci muita gente de Sintra, muito jovens. Conheci aqui o meio sintrense, porque eu, quando vinha para Sintra,
Pronto, não tinha aqui propriamente muitas amizades, muitos conhecimentos, mas isso deu-me um certo conhecimento de pessoas também ligadas à cultura e com alguns interesses na Serra de Sintra. E isso foi também importante para o meu percurso. De maneira que depois, ao fim de um ano de estar na Pena, eh, iniciei um outro projeto, saí da Pena, e foi aí que eu comecei a pensar mostrar Sintra aos turistas, porque, portanto, nessa altura começou a haver muito turismo. Inicialmente, nos anos 90, porque eu passei muitas vezes férias aqui na Serra, na antiga pousada da Juventude, que ficava mesmo junto ao Parque da Pena. Mas depois, mais tarde, o turismo começou a aumentar, e quando o turismo começou a aumentar, eu pensei que seria uma boa ideia. Então, inicialmente, abri uma empresa com outro amigo, a Secret Serpent, e tratámos das licenças todas, falei com o ICNF, tirei o registro de animação turística, portanto, a licença do Turismo de Portugal, e comecei a acompanhar, portanto, turistas, um pouco freelancer, mostrando Sintra, dando a conhecer os palácios, os monumentos, e também a Serra, muitas vezes, alguns pontos da Serra, ainda que aquele turista que vem por um dia, o que tem mais interesse normalmente é visitar, portanto, os monumentos, conhecer os mais emblemáticos, normalmente o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira são os mais visitados, é aquilo que o turista procura. Depois começou por haver também um convite para caminhadas da Casa do Fauno. Portanto, as caminhadas foram iniciadas, eu comecei a empresa em 2011, em 2012 comecei com as caminhadas, inicialmente eram caminhadas para simplesmente mostrar os locais, comecei a falar um pouco da história de cada local, e depois da Casa do Fauno pediram para fazer Sintra Assombrada. E foi aí que surgiram as primeiras caminhadas temáticas. Aliás, penso que mesmo foram as primeiras caminhadas temáticas em Sintra. E sim, foi Sintra Assombrada, porque também tinha surgido em Lisboa há pouco tempo, de maneira que, aproveitando este convite, estabeleci o primeiro roteiro que tinha ligado à Azinhaga do Vale dos Anjos, onde eu também relato algumas coisas estranhas que se passaram comigo, porque alguns fenómenos não explicáveis, ou por enquanto não explicáveis, mas que terão a sua explicação, talvez um dia mais tarde. E pronto, e daí surgiram imensos roteiros. Sintra Assombrada tinha 7, 8 roteiros por toda a Serra. E trouxe muita gente, Sintra Assombrada. Que tipo de experiência é que as pessoas vão à procura? Isto sem cortar o teu raciocínio, peço desculpa se Sim, sim. Não, não. vais voltar a ele, mas que tipo de experiência é que as pessoas procuram? Portanto, o tipo de experiência, primeiro é uma novidade e as pessoas normalmente gostam de ver, quando há alguma coisa de novo, a curiosidade fala mais forte. Depois Sintra tem toda aquela mística ligada ao imaginário, a Serra da Lua, a magia, é uma serra muito magnética que atrai as pessoas sentem-se atraídas pela Serra de Sintra, pelos seus mistérios, ligada à Lua, ligada aos Templários, ligada, portanto, a outras lendas também que fazem parte da Serra. De maneira que as pessoas essencialmente vão porque é novidade, por curiosidade, e depois porque o mistério é algo que também atrai. Depois o facto de serem caminhadas noturnas também é um atrativo, porque nem toda a gente caminha em Sintra à noite. Caminhar numa serra à noite, nem toda a gente é capaz de o fazer sozinho. Se for em grupo, é diferente, e se for para ouvir algumas histórias, ou para se imbuírem na natureza e no caminho, na caminhada, e sentirem também algo diferente, terem a sua própria experiência, tudo isso cativa as pessoas. E João, já houve alguém nesses passeios noturnos que tivesse de alguma forma sentido
a energia da serra ou os seus próprios, digamos assim, os seus próprios medos, não é? Numa dessas caminhadas, já tiveste assim alguém de repente a interromper a visita por não estar propriamente preparado para esse tipo de excursão, digamos assim? Sim, uma das razões porque as pessoas também gostam de fazer as caminhadas à noite, prende-se com o medo. Porque as pessoas têm medo, mas ao mesmo tempo o medo dá-lhes uma certa adrenalina e elas próprias já experienciaram, já aconteceu pessoas que experienciaram algumas situações diferentes ou um pouco fora do normal, ou já sentiram seres a acompanhá-las, seres que não são deste mundo, já sentiram entidades, já viram vultos, também houve quem já tivesse tirado fotos e fotos onde aparecem seres, há quem já tenha sido tocado, sentir-se tocado, mas não pelas pessoas que estão na caminhada, e há até uma pessoa que chegou a ficar arranhada nas costas, era uma pessoa que, portanto, tinha mediunidade e determinado sítio não se sentiu bem, e realmente ela sentiu que a tinham atacado nas costas e, e realmente viu-se que era verdade porque ela estava arranhada nas costas. De maneira que há todo o tipo de episódios, vai muito também da sensibilidade de cada um, daquilo que as pessoas acreditam, daquilo que as pessoas esperam, tem a ver com o que corresponde também aos seus medos, não quer dizer que seja que a realidade seja igual para todos, ou que as experiências sejam iguais para toda a gente. Depende do grau também de evolução, de conhecimento acerca da parte mística, acerca dos mistérios, das leituras que fazem relacionadas com o ocultismo, com o esoterismo, portanto, as experiências são sempre um pouco subjetivas, individuais, mas às vezes há experiências que podem até ser coletivas, em que todos podemos sentir algo de diferente, ou podemos até ver. Uma vez numa caminhada na Peninha, todos nós vimos no céu uma série de conjugação de elementos geométricos brilhantes que se moviam em simultâneo e que iam subindo e iam se elevando, portanto, em direção ao céu. E isso foi visto por toda a gente. De maneira que há certos fenómenos que são captados por todos. Há outros que são muito individuais, também depende do estado psíquico da pessoa, de como a pessoa está, de como a pessoa é. Portanto, Ou os seja, depende, elementos poderão ser vários. exato, Ah, Enfim, depende de também uma há muita série de gente, fatores. vários fatores, e também há muitas pessoas que estão ligadas à magia, e que procuram saber os sítios, os pontos mais energéticos, os pontos mais telúricos da Terra, e, portanto, às vezes vão às caminhadas com esse propósito de procurarem algo para depois irem e fazerem os seus rituais. Uhum. Porque na Serra de Sintra continuam a fazer-se rituais. De acordo com aquilo que eu penso, nem todo o tipo de Serra de Sintra é uma serra sagrada, portanto, uma serra dedicada à lua, dedicada à deusa, onde já houve supostamente a aparição da Virgem, tanto na Pena como na Peninha. Era um local de ermitas, portanto, é uma serra muito especial e portanto, não deverá ser usada para fins menos elevados ou para propósitos egoístas ou muito menos ainda para causar mal a terceiros. De maneira que as pessoas deviam ter isso em conta quando vão à Serra de Sintra ou quando desejam fazer determinados rituais que talvez não tenham a ver com a essência da serra, com aquilo que a serra é. E a procura das caminhadas também, e das pessoa imiscuir-se no meio da serra, também acaba por ser uma busca de nós próprios em relação ao nosso ser, quem somos,
também é encontrar-nos a nós próprios, porque a Serra de Sintra também, e não só a Serra de Sintra, mas em geral, a natureza leva-nos ao encontro de nós próprios, se nós soubermos, procurando os trilhos, procurando os caminhos, tentando encontrar ou comunicar com outros seres ou com outras entidades ou com o próprio espírito do lugar ou da serra, também estamos, no fundo, numa busca do nosso ser, numa busca de nós próprios. Sem dúvida. Maria João, tu, a forma como falas da Serra de Sintra, sente-se mesmo que tens em ti esse sentido ou essa missão, esse chamado de ser uma guardiã da Serra. A tua fala diz-nos isso, não é aqui nenhuma título, nem nenhuma presunção, a tua fala expressa realmente de facto, esse sentido. O que a Serra representa para ti? Que estás tão imersa nela, o que ela é para ti? A Serra, para mim, representa uma mãe. Como eu costumo dizer, a Serra de Sintra é uma mãe e está sempre lá. Sempre que nós precisamos, ela está sempre lá. Mas a Serra, ela própria, é uma entidade, é um ser vivo e também tem vontade própria. E para se aceder à Serra, temos de ter coração aberto, temos de amar a Serra, temos de seguir a nossa intuição, porque quando entramos na Serra, nós pensamos que estamos a escolher os caminhos, mas os caminhos é que nos estão a escolher a nós. Portanto, é a nossa intuição, há ali uma relação entre a nossa intuição e a própria Serra que nos encaminha para determinados locais. E há sempre uma descoberta nova, uma experiência nova, uma sensação nova, algo que ficamos a saber, ou que sabemos que ainda, ou podemos ficar a saber que ainda podemos ir mais longe do que já fomos. Há mais para descobrir, há mais para saber. E é esta dialética toda entre nós e a Serra que se torna numa relação mágica. Não diria de dependência, mas de uma ligação intrínseca. O nosso ser quase que faz parte do ser da Serra e o ser da Serra faz parte de nós. E tem a ver muito com abrir o coração, com também proteger os caminhos, a preocupação com tudo o que se passa na Serra, limpar a Serra sempre, limpar no sentido literal, de tudo aquilo que possa sujá-la, prejudicá-la. Portanto, é uma relação muito, muito estreita, muito, muito especial que se cria. E a Serra sabe isso, e as entidades da Serra sabem isso, sabem quem gosta dela, sabem quem a protege, e quem sabe se mais para a frente alguns mistérios poderão ser divulgados ou saber o porquê, chegarmos já ao início de tudo isto, porque qual a razão de existir também a dimensão de ser, de amor, porque eu penso que a Serra de Sintra é a serra do amor, é uma serra amorosa. E é um caminho muito especial que se vai trilhando. Talvez cada monumento possa ser parte do caminho, ter o seu significado específico, porque em cada ponto encontramos diferentes tipos de energia e toda a serra é um pouco diferente. Muitas vezes a serra também se fecha-se nela própria, e quando ela se fecha, provavelmente não quererá e fará com que as pessoas não se sintam tão bem ou se sintam com a necessidade de sair, porque há momentos em que não é para ninguém estar na serra, há momentos em que a serra está com ela própria. Talvez alguns mistérios estejam a desenrolar ou a desenvolver dentro da própria serra, e esses mistérios estarão relacionados com o planeta, e estarão relacionados porque a Serra de Sintra será um dos pontos importantes do planeta, porque também aqui passam linhas leis, linhas telúricas, linhas energéticas,
aqueles pontos fulcrais do planeta, onde as energias são mais fortes, e onde terão uma função. Há uma função. E é à volta de tudo isto que nós andamos e tentamos descobrir, tentamos perceber, tentamos envolver-nos, em toda esta dinâmica, toda esta magia, todo este magnetismo, orientados pela Lua, quem sabe, porque Sintra é a Serra da Lua e a Lua é o feminino, está ligada também ao útero, aquilo que se produz ao interior, e aquilo que está no interior da Serra é também um dos grandes mistérios que se fala, porque dizem que a Serra de Sintra terá uma entrada para os mundos subterrâneos, para os mundos de Agartha. É também nisso que muitas pessoas, alguns se perdem e outros não, ao tentar encontrar essas passagens, esses mundos, mas isso virá a seu tempo e sempre com a autorização da Serra, porque se não for com a autorização da Serra, quem sabe o que pode acontecer. Sem Se dúvida. entrarmos, se houver uma porta que se abre e se nós entrarmos sem autorização, mas se a porta estiver aberta, se calhar também temos que pedir autorização. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, é esse respeito pela serra que estás a falar e essa visão da natureza, dos locais, como entidades, como seres, como tendo uma vida que se interconecta com todos aqueles seres também que estão, digamos assim, em relação com ela. E eu gostaria só de falar o seguinte, Maria João, porque estamos assim a avançar num conjunto de temas e o da Talk and Talk Zone é um projeto ainda recente, mas que tem de facto este desejo, este propósito de trazer convidados como tu, que fala, digamos assim, da nossa relação com, no caso, com a natureza, com uma entidade que é a Serra de Sintra, como quem fala de um próprio ser, ou de uma própria mãe, como tu estás aqui a dizer. Isto leva-nos para uma dimensão da espiritualidade muito profunda, não é? Falámos aqui sobre algumas situações e é esse o desejo também de irmos mais além da linha 10, quando falas dos seres da Serra, obviamente estes seres, eles são referidos, existe referência em muitas mitologias, em todas as culturas espalhadas pelo planeta Terra, no caso as mitologias europeias, no folclore europeu faz referência às fadas, aos elfos, aos gnomos, aos seres que na realidade são representações, não é? Cujas formas estão no imaginário coletivo, mas que representam forças e entidades e energias que, no caso, estão presentes na floresta e que algumas pessoas poderão até ver e sentir estes mesmos seres apresentando-se nas mais diversas formas, isto porque na espiritualidade, e quem tem algum contacto, algum envolvimento com estes seres multidimensionais, sabe que têm a capacidade de fazerem esta alta plasticidade, portanto mudarem de forma em função da cultura e da função de facto das mitologias locais. Portanto, falaste desses seres que são sentidos e que são sentidos inclusive por ti, podias trazer aqui para nós também uma dessas experiências, um desses episódios que tiveste? Sim, eu não costumo ver muitos seres, eu costumo falar com eles, mas eu muitas vezes não os vejo com os olhos físicos, vejo com os olhos da mente, mas também já vi coisas com os olhos físicos. Já tive algumas situações. Tive uma situação junto à Tapada do Moco, mas junto à Estrada dos Capuchos. Do outro lado fica a Pedra do Coelho, também um local muito especial. E uma vez estava no carro e ainda não era a altura dos pirilampos, e um pouco ao final da tarde comecei a ver a uns metros de distância duas luzes que se moviam
E eu pensei, talvez sejam pirilampos, um pouco antes do tempo, mas talvez sejam pirilampos. E essas luzes começaram-se a movimentar e começaram a vir para próximo de mim. Às tantas, há uma delas que se destaca e vem para o meu lado. Eu estava dentro do carro com a janela aberta e essa luz, quando se aproximou, portanto, era talvez do tamanho de uma bola de golfe, portanto, não seria um pirilampo. E essa luz veio e esteve junto à minha janela, um pouco acima, a janela do carro. Era como se estivessem a observar e depois desapareceu. Entretanto, a segunda luz vem também em direção ao carro, mas do outro lado, eu estava sozinha, portanto, do lado contrário ao que eu estava, também parou junto à janela, um pouco acima, ficou ali um pouco a sondar e depois desapareceu. De maneira que foi uma situação em que eu realmente vi algo. E, e pronto, foi algo de inusitado. Não tive algum medo, achei uma experiência interessante e senti-me bem. Também luzes já vi em algumas caminhadas, já me aconteceu ver luzes brancas, mas com uma dimensão razoável, maior do que uma bola de golfe. Isso já me aconteceu. Mas Ali. várias luzes juntas. Não, esta não, era uma grande, neste caso seria uma grande. Também sobre a Pedra do Coelho, já vi um objeto voador, pronto, isso já poderia ser outra coisa diferente, não é? Mas com luzes vermelhas. Uma linha de luzes vermelhas a sobrevoar, portanto, a colina onde está a Pedra do Coelho. Foi no dia 9 de novembro, penso que foi de 2023. Tenho isso registado. E também me aconteceu uma vez, portanto, no mesmo local, ver uma série de pessoas e a pessoa que estava comigo, que estava a passar comigo de carro, não viu absolutamente ninguém. E eu vi lá essas pessoas, mas vi-as como pessoas reais, não como fantasmas ou seres etéricos, não. Eu vi mesmo ali uma série de pessoas e houve alguém que me olhou olhos nos olhos. E a outra pessoa que estava ao meu lado, eu ia conduzir, ia passar de carro, não viu absolutamente nada. De maneira que algum fenómeno estranho se terá passado, alguma coisa terá acontecido. Mas E como é que reages? Como é que reages na tua relação? Isso naturalmente acontece porque tens uma mediunidade ostensiva ou és sensitiva e consegues perceber essas outras dimensões que estão, ou esses seres ou que estão na nossa dimensão presentes e não deveriam, e pronto, e algumas pessoas conseguem percepcionar, ou porque há ali um portal e entrada para outros planos dimensionais. Tendo essas experiências, como é que reages? É algo que faz com aceitação, com naturalidade, ou causam-te ainda algum arrepio? não, eu aceito com naturalidade, eu acho normal. Para mim é normal existirem várias dimensões, é perfeitamente normal e tem toda a lógica. É claro que porque é que nós só devemos acreditar naquilo que conseguimos ver? Não faz sentido, isso é muito limitador da nossa consciência. Existem tantas realidades. Por exemplo, nós não conseguimos ver o ar, mas o ar existe, não é? Portanto, as realidades são imensas, a não ser que a pessoa queira. A transmissão de dados de um telemóvel, nós não conseguimos ver. Exatamente, As ondas hertzianas, nós não conseguimos ver. ainda no outro dia estava a ter uma conversa com umas amigas precisamente sobre isso, porque há tantas dimensões e podem estar aqui agora imensos seres à minha volta, estão numa outra dimensão, eles podemos não nos ver, ou eles podem conseguir ver e eu não consigo vê-los, mas isso não quer dizer que não existam, porque se eu for negar tudo aquilo que eu não vejo, então eu estou a limitar o universo, eu estou a limitar tudo isso, para mim não faz sentido nenhum.
Há imensas realidades, tais como os seres da Serra, há alguns que eu consigo intuir, como por exemplo, há imensos guardiões, a Serra tem imensos guardiões em pontos específicos. Alguns são seres atávicos do passado, são seres quase meio disformes, que vivem ligados à terra e estão em determinados pontos da serra, são seres ancestrais que cuidam da serra. Depois há outros seres, isto são, é subjetivo o que eu estou a dizer, é aquilo que eu sinto, portanto, não foi por ter visto escrito em algum ponto. Tem a ver com a minha experiência da Serra de Sintra, a minha experiência pessoal. Outros guardiões que eu conheço são os monges, e há diversos tipos de monges, eles são diferentes, variam de lugar para lugar na Serra de Sintra, e são guardiões da Serra. E nós temos que ser aceitos por eles, e temos que ter comunicação com eles. Essa criação cria-se através de uma empatia, é uma empatia com a própria serra, com a natureza e com as entidades que cuidam dela, que as protegem. E quando essa empatia é uma espécie de sentimento de plenitude, de amor e de fazer parte, de pertença, de relacionamento íntimo com a serra. Tem a ver com fazer parte, com o ser também. É uma espécie de diluição do nosso ser que se dilui na própria serra e portanto, todos fazemos parte, todos estamos ligados. E então aí sim conseguimos sentir de uma forma muito, muito forte, que realmente existem outras realidades e existem outros seres que protegem e que estão presentes. E conseguimos sentir as diferentes energias dos diferentes locais, porque cada ponto da serra é diferente um do outro. Portanto, nada é exatamente igual, mas há ali um plasma, uma magia que liga toda a serra, há uma energia única, onde tudo está conectado. É o ser maior da serra, é o ser mesmo da serra. E depois há os graus mais ocultos. Também se faz aqui, pratica muita coisa, está ligada também a muitas ordens, a serra, a muitos grupos, muita coisa se faz nesta serra. Quais são as Muita coisa egrégoras, existe. ordens? Estás a falar de ordens. Obviamente, na espiritualidade há o conceito de egrégoras ou de, Sim, egrégoras, enfim, há outros encontros secretos aqui na Serra de Sintra, há ordens secretas há ordens que, quando eu digo secretas, são aquelas que não se conhecem, não é? Porque a maçonaria não é uma ordem secreta. Toda a gente conhece a maçonaria, mas eles podem ter encontros secretos também, não é? exatamente. De maneira que há um certo ainda secretismo e mistério. Por exemplo, o Palácio da Pena, sempre se falou, há muitos anos se falava que havia encontros da maçonaria no Palácio da Pena. Mas será que é na Pena só? Ou será que também determinados pontos telúricos da Serra são conhecidos? Ou quem sabe, das mansões secretas do Raymond Bernard, que há uma mansão secreta também aqui próximo desta zona da Serra, da energia da Serra, pode ser a zona do Cabo da Roca, aqui, quem sabe. O que mais existe aqui, quem mais se encontra aqui, quem mais se vem encontrar aqui na Serra, quem mais conhece os segredos da Serra. E provavelmente existirão outros ainda mais profundos, mais ocultos, que eu se calhar nem consigo saber que existem. São tão ocultos que estão para além de tudo, mas eu sei que tudo isso se passa aqui na Serra de Sintra e que também aqui há decisões que estão relacionadas com todo o planeta. Há aqui encontros que estão relacionados com decisões do próprio planeta, planeta. do próprio planeta, sim. Estavas a falar dos encontros. E, Maria João, obviamente tu és uma insider da Serra, não é?
e acabas por ter contacto com todo esse movimento. E em relação à população local, ela percebe também esse lado místico, oculto da Serra? Existem relatos, comentários, sejam de antigas lendas, sejam de algum tipo de fenómeno que se possa, que alguém possa ter assistido e que partilhe entre os vizinhos, digamos assim, da própria Serra? Eu penso que os locais e as pessoas que moram aqui à volta, há algum grupo de pessoas que se mudaram aqui para as cercanias da Serra e que gostam de vir à Serra e gostam da Serra de Sintra. Mas muitos locais não dão assim muita importância à Serra. Mas também há pessoas, por exemplo, há pouco tempo, uma pessoa que mora aqui, portanto, numa aldeia da Serra, e contou-me, a filha dessa pessoa contou-me que determinado sítio, Pedra do Coelho, que essa pessoa sabe que ali há um portal. De maneira que determinadas pessoas hum, conhecem determinadas lendas ou pessoas que frequentam mais a serra podem achar ou podem sentir alguma coisa. Também têm algum receio, porque a maior parte das pessoas tem um certo medo, talvez um respeito que lhes provoca receio. Têm um pouco de medo de vir à serra, ou principalmente se for à noite ou a determinados pontos. Mas, em geral, os locais mesmo, ou pessoas daqui, não vejo assim tanto interesse na Serra ou em visitar a Serra. Hum, Aquilo que eu vejo são pessoas de fora, nem muitos que não são daqui, mas que se mudaram e que têm a sua atração, sentem a sua atração, sentem a sua paixão pela Serra e que também já tiveram as suas experiências aqui na Serra de Sintra. Ok, obrigada, Maria João. Tu falaste ainda há pouco de facto da Serra ter esses portais, não é? Esses canais de passagem de energia telúrica. E quando eu estava a preparar-me para esta nossa conversa, chegou até ao meu conhecimento também, assim com grande sincronismo, alguma informação sobre as ley lines. Para quem não sabe, portanto, as ley lines é um conceito que surgiu, creio que na década cerca de 1920, trazido por um arqueólogo, amador, Alfred Atkins, que falava destas linhas entre vários pontos geográficos da Terra que se interconectam e que são canais de, digamos assim, canais de passagem de energia. Mais tarde, na década de 70, o John Mitchell vem trazer estas teorias e traça um conjunto de linhas na Grã-Bretanha. E daí, portanto, tem sido construído todo, dentro do campo das ciências esotéricas, toda uma conversa sobre estas linhas-lei, que são traçados de canais de energia que percorrem a Terra, onde se cruzam verdadeiros portais, alguns dos quais são associados a alguns monumentos históricos, o Stonehenge, em Machu Picchu, vários outros locais que são vários outros locais arqueológicos que são associados. No caso, em Portugal, eu estive a verificar um mapa de ley lines e há um traçado entre a Serra de Sintra, Tomar e a Serra da Estrela. Aquela região de Tomar, portanto, temos ali, não é, uma presença muito forte dos Templários. Muito próximo também temos Dornes e eu particularmente conheço pessoas que já tiveram lá verdadeiras experiências em Dornes, eu própria também, mas pronto, isso não é agora tema, ou seja, realmente são pontos onde se sente verdadeiramente o campo eletromagnético do local. E uma pessoa mais sensitiva pode ter aí algumas experiências, pode ter aí alguns fenómenos. Uma pessoa ou um grupo de pessoas que muitas das vezes se juntam nesses locais para fazer meditação e receber a energia da Terra.
E o que eu te queria perguntar é toda aquela zona, não é? Ainda tens falado de vários fenómenos, tu própria já viste alguns fenómenos ali da Serra de Sintra e do Cabo da Roca, portanto, efetivamente tem um campo eletromagnético muito, muito forte. O que é que tu achas que se deve? Só à existência de portais, tu falaste ainda há pouco que Sintra é um local estratégico e que recebe pessoas que vêm de fora, encontros para decisões sobre o planeta. Falaste também sobre passagens para o mundo intraterreno. O que é que Sintra, ou aquela zona ali, de facto, tem, que movimento é que pode, de facto, haver para haver tantos fenómenos, tantos avistamentos? Tu trouxeste aqui experiências pessoais, mas também tem conhecimento de outros fenómenos que ali naquela região têm acontecido. Atribuis alguma causa especial a isso? Talvez a própria função, a existência da Serra de Sintra, terá algum significado em particular, algo que tem que será um ponto sensível onde talvez seja crucial a todo o planeta e como outros pontos, mas talvez faça parte da própria função dela e daquilo que está no interior dela, daquilo que se passa nela. É como se ela guardasse aqui quase como que um tesouro. Há algo aqui de muito especial, e que faz dela esta serra magnética que é. O que faz de Sintra especial talvez seja a sua própria essência e a sua função, uma função maior que terá aqui no planeta, e que essa função e essa essência virá de tempos passados, de tempos muito antigos, e este ponto aqui sempre se manteve. Quem sabe se Sintra esteve ligada à Atlântida, que há milhares de anos terá sido uma ilha, e que esta ilha terá tido aqui uma importância para os outros pontos, e que aqui está guardado no seu interior um tesouro. Esse tesouro pode ser o conhecimento, pode ser um saber, ou os seres que aqui habitam, e que mais tarde, quem sabe, se daqui virá uma nova geração aqui de Sintra. Isto que eu estou a dizer é muito pessoal e prende-se também com algo que eu já escrevi há muitos anos, portanto, nos anos 80, em que de Sintra, quem sabe se no futuro virá uma nova geração de seres que virá à superfície da Terra e que poderá conduzir os povos aqui com a verdade, ou fazê-los seguirem a verdade do mundo e a verdade e o porquê das coisas, da existência. É uma opinião muito Sim, tu subjetiva, estás a falar nisso. não costumo dá-la, mas é uma opinião Sim. muito pessoal. Obrigada. Mas obrigada por partilhares connosco, muito profundo, essa tua visão, e eu fiquei toda arrepiada, portanto não sei o que é que isto quer dizer. Ou Foi, sei, antes de foi mais, o que é que um, costuma querer dizer quando se fica arrepiada, que são confirmações, e de facto, quem conhece a Serra, eu conheço muito superficialmente, não tão bem como tu, mas visito a Serra com esse respeito, não é? Porque já lá fui algumas vezes em caminhadas, pedindo permissão para entrar, verdadeiramente e literalmente. Eu cheguei a fazer um passeio em que uma das pessoas estava comigo, que disse assim: agora, ao entrares por este caminho, coloca aqui a mão na árvore e pede permissão, como se estivéssemos a passar um cartão para dar acesso a um edifício. E dessa forma fizemos, pedimos permissão mentalmente, percorremos o espaço em silêncio,
não é? Com esse respeito, eu aprendi a cultivar esse respeito pela serra. E tive também a oportunidade, já agora partilho, uma visita à serra que fiz com uma amiga minha, que também eu considero uma guardiã, porque ela vai para lá muitas vezes encontrar também a sua paz, a sua serenidade, recarregar e estar em conexão com a natureza, e de vez em quando vai muitas vezes sozinha, mas de vez em quando convida os amigos para fazerem essa visita com ela, e realmente eu tive um momento mágico. Seria já aproximar do outono, não sei, e ao entrar num determinado caminho, as árvores parece que nos cumprimentaram. E começam as folhas a cair assim todas em simultâneo, parecia uma dança, meio dourada, e eu fiquei assim encantada a olhar para aquela beleza, para aquela harmonia. Foi com um sincronismo perfeito à chegada e à passagem. Depois, obviamente, ficou gravado no coração, não ficou gravado no telemóvel, nem eu tinha tempo, e ainda bem, não é? E foi conservado, de facto, todo esse momento. A Serra oferece essa oportunidade, aliás, já foi aqui falado no canal. No Japão, os médicos prescrevem o Shirin-yoku, que é o banho da floresta. Portanto, a pessoa, com este respeito, tem esta oportunidade também de ir buscar bem-estar, harmonia, recarregar-se com a energia telúrica da Terra. Portanto, tudo isso é uma oportunidade que aqui bem próxima a Serra dá, obviamente, e outros locais do país também. Quem desejar fazer os tours contigo, quem desejar conhecer profundamente esta Sintra mais mística, mais oculta, esta energia da Mãe Terra, como é que poderá fazê-lo? Podem contatar-me através do e-mail, por exemplo, martinhosintra@gmail.com ou serradesintratours@gmail.com, ou também através da Casa do Fauno, porque eu estou em parceria com a Casa do Fauno e estou a fazer caminhadas com eles. Vamos ter agora uma caminhada este mês. Há outra coisa que eu também gostaria de dizer, é que as tempestades de 19 e 20 de março devastaram a serra. Grande parte da Serra de Sintra está devastada. Há cenários apocalípticos em muitos locais. Consegui ver este fim de semana, entretanto, as cancelas da Serra estão novamente fechadas, provavelmente até fazerem uma limpeza maior. Vai ser um trabalho duro e longo. Mas talvez quando este tipo de manifestações da natureza acontece, se calhar é um pouco a serra também a fechar-se sobre si própria, porque a Serra de Sintra também nos últimos tempos é muito devassada. Não estou a dizer que seja no mau sentido, mas há muitas pessoas a atravessarem a serra. Nem todos, se calhar, têm o respeito que deviam ter, veem a serra ou como um negócio de turismo, ou veem a serra como algo só para divertimento, como um hobby, como as bicicletas, como o jeep. Eu própria faço esses passeios, portanto, também estou a virar-me contra mim própria, não é? Mas esperemos que a serra recupere rapidamente, que a serra possa abrir, mas isto também é uma chamada de atenção, isto que aconteceu com a Serra de Sintra. É algo para pensarmos, porque é que terá acontecido uma devastação tão grande e um cenário apocalíptico em determinados pontos da serra, mesmo impressionante. Tudo isto nos leva a pensar. Mas pronto, há alternativas neste momento para caminhadas. Mas pronto, tanto podem entrar em contacto comigo diretamente como com a Casa do Fauno, porque neste momento também estou em parceria com eles. Portanto, é como preferirem. Ok, muito obrigada, Maria João, por esta conversa tão Obrigada deliciosa. também. E foi uma
bela conversa e se gostaram deste conteúdo, se gostaram de ouvir falar sobre aqui a Serra Mítica, deem o vosso sincero like, comentem, partilhem com outras pessoas que sejam também amantes da Serra. Esta é a forma também do YouTube ter conhecimento que são temas de relevância e sugeri-los a mais pessoas. Aqui o que nós trouxemos foi uma proposta para conhecer profundamente a Serra, mas também trazer um pouco de consciência sobre o respeito que devemos ter em relação à natureza, em relação àquilo que o nosso planeta nos oferece de tão bom. E é isso, continuamos com este sentido também de trazer outros temas com o mesmo propósito. E despeço-me com muito, muito, muito amor incondicional. Visitem a Serra, visitem contactem com a Maria João para fazer estas tours, estas caminhadas e pronto, despeço-me com muito amor incondicional e até já aqui no The Talk and Talk Song. Até já!